Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live em preparação ao TRE Unificado. Esse que é, sem dúvidas, um grande concurso neste ano de 2023, porque além de ser um concurso nacional, portanto com muito mais vagas, é um concurso que traz a possibilidade de trabalhar na Justiça Eleitoral. E para quem deseja fazer uma escadinha, a Justiça Eleitoral é excelente, porque ela é sazonal. O trabalho se intensifica a cada 2 anos durante as eleições e, fora desses períodos, você tem uma tranquilidade maior para se organizar e continuar os seus estudos. Nós vamos responder a questões SEBRASP previamente selecionadas e fazer uma grande revisão sobre princípios da administração pública. O que o professor tem notado ultimamente? Que as questões vão além do básico, que trazem outros conceitos, outros princípios aplicáveis à administração pública, mas que muitas vezes não estão ali, né, naquele material que você já leu. Então, pessoal, há muito mais do que o LIMP. Né? O que é o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os 5 princípios expressos ou explícitos constantes do artigo 37 caput da Constituição. Esse é o starting point, claro, é o início, mas tem muito mais coisa. Você não pode deixar de estudar, por exemplo, os princípios que estão lá na Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro, a LINDB. Não dá para esquecer desses princípios. Além disso, outros princípios implícitos no texto constitucional, princípios implícitos. Cuidado com esta palavra, porque vem chovendo nos concursos. Eu vou mostrar algumas questões para você e que demandam um conhecimento um pouco mais vasto da matéria. Né? Princípios que são mandamentos nucleares do sistema, mandados de otimização ou standards, né? Dependendo de quem você leia, tá? Dependendo de qual autor. Mas aqui, grosso modo, o princípio está na base do direito, por isso que tem o nome de algo que se inicia, que se principia, né? No princípio, lembra? Então, o princípio ele tem assim várias funções, tá bom? Para o direito, né? Ele tem uma função nomogenética, ou seja, ele ajuda na criação das normas, né? Ele é um vetor interpretativo para o direito. O que é isso, professor? Um vetor interpretativo? Ele ajuda o operador do direito a entender o alcance e o sentido das normas. Porque o que nós temos? Né? Na lei seca eu tenho texto. Do texto eu extraio o alcance e o sentido, que é a norma, tá? Então, texto não se confunde com a norma. E na aplicação das normas, sobretudo quando eu tenho ali conflitos ou dúvidas, os princípios vêm e me ajudam a dar uma coerência ao sistema, além de auxiliar o legislador, além de auxiliar o juiz na aplicação da lei e na criação do direito como um todo. Espero que tenha ficado claro que nós vamos tratar aqui de princípios que estão no texto constitucional, ou seja, princípios expressos, explícitos, e outros que não estão lá, que são os chamados princípios implícitos, porque da leitura da Constituição você consegue enxergar a sua existência. Exemplo, professor: supremacia e indisponibilidade, as duas grandes pedras de toque do direito administrativo. Né? Quando a gente fala em regime jurídico administrativo, já vem à mente supremacia e indisponibilidade. O interesse público ele é indisponível, eu não posso simplesmente abandoná-lo, ignorá-lo, deixá-lo de lado, porque no trato da coisa pública eu não lido com o que é meu, eu lido com o que pertence ao povo, eu lido com a coisa pública, daí o nome res pública ou coisa pública, que dá, né, origem à palavra república. Né? Nós somos uma república federativa. Então, a primeira palavra é cuidar daquilo que não nos pertence, cuidar daquilo que pertence ao povo, cuidar do que é público. Portanto, o interesse público é indisponível. E é claro, em razão de toda a construção da ideia de Estado, o interesse público, em regra, prepondera sobre o interesse particular. No conflito de interesses, eu tenho que olhar o interesse público. E o interesse público não se confunde necessariamente com o interesse da maioria das pessoas, tá, gente? Se você for construir um presídio numa cidade pequena,
Ela perguntar para eles, para esse pessoal, para essa comunidade, se eles gostariam de receber um presídio com capacidade aí de 500 detentos e muitos deles faccionados, segurança máxima. Mas o interesse público, que não se confunde com o interesse da maioria das pessoas, recomenda que se faça ali. Então, o Estado, muitas vezes, tem uma função contramajoritária, né? De tomar decisões que são impopulares. Logo, direito público e interesse público não se confunde com populismo, são coisas diferentes, tá certo? Vamos falar então dos princípios constitucionais a partir das questões. Nós apresentamos as questões e aí respondemos as perguntas, tá bom? Dito isso, vamos começar? Vamos lá então. Caderno na tela, começamos aqui Sebrasp, todas as questões do TRE, começando pela Bahia, CESP 2017, TRE da Bahia, analista judiciário. Então pergunta assim, pessoal: agente público que se utiliza da publicidade governamental com a finalidade exclusiva de se promover. Bom, o que eu tenho para dizer aí? Qual é o princípio? Observe que a questão tem uma pegadinha. Ah, professor, se ele está, né, se valendo da publicidade para se promover, qual é a tendência do aluno em pensar? De qual violação aqui? Ah, se está falando que ele se utilizou da publicidade para se promover, então está violando o princípio. A primeira coisa que vem à mente é o princípio da publicidade. Pé, errado, pegadinha. Pegadinha, pessoal, ó, abre o olho. Ele deu publicidade ao ato. Observe, ele se utilizou da publicidade de forma errada. Então, houve uma publicidade. O problema está no como foi feito. Mas houve a publicação. Houve lá faixa e tudo. As pessoas tomaram conhecimento daquela obra, tomaram conhecimento daquela ação governamental. Então, a publicidade existiu. O problema não está na publicidade em si, mas na forma como ela foi feita, no jeito, no modo, que aí é imoral. É imoral, inclusive caracteriza a improbidade administrativa, lá no artigo 11, né, com as modificações recentes. Então, publicidade houve, mas ela foi feita de forma errada. Ela foi feita de forma equivocada. Ela foi feita com a finalidade exclusiva de se promover o agente público. Então, o problema está na finalidade do ato. E essa finalidade imoral viola o princípio da moralidade, tá bom? Moralidade, que exige lealdade, que exige boa-fé e que, segundo a doutrina clássica, é extraída do conjunto de regras da disciplina interna da administração. Isso aí é um conceito clássico, tá bom? Nem tudo que é lícito é moral. Non nomine quod licet honestum est. Nem tudo que é lícito é honesto, né? Nem tudo que é lícito é moral. O administrador precisa diferenciar, né, aquilo que convém para a administração, não só observando a legalidade, mas observando também o caráter da moral administrativa, né? E aí está claro que o ato foi imoral porque ele quis se promover. Ele quis usar a administração, usar o Estado em benefício próprio e não em benefício da população. Por que eu explico isso? Para você ter uma noção geral do que é a moralidade. Porque a gente estuda muito que a moralidade é princípio explícito, mas às vezes não entende o conceito. Então aqui o problema está na finalidade do ato, que foi se promover, e aí de forma imoral. Portanto, violou o princípio da moralidade. Está aqui, letra C, é a correta. Vamos ver as estatísticas. E 17% de erros. É tranquilo, né? Uma questão bem tranquila. A maioria que errou colocou a letra E, né? Colocou que seria princípio da publicidade, mas não é, porque publicidade houve, publicidade existiu. O problema foi na forma. Ok? Questão de número 2, TRE da Bahia. Vamos lá. Determinado município, após celebrar com particulares contratos de compra e venda, observa aqui o timeline, tá? Após celebrar com particulares contratos de promessa de compra e venda de glebas de terras de sua propriedade,
sob a gestão do novo prefeito, então passa a promover anulações contratuais, porque os parcelamentos não estariam regularizados. Olha só, a questão não afirma a ilegalidade, a questão supõe. Não estariam, olha o tempo verbal da questão, isso é importante. A questão fala, olha, uma gestão fez, a outra veio e começou a desfazer, em prejuízo dos administrados. Dos administrados. E ainda por uma suposta irregularidade. Não estariam regularizados. A pergunta é, nessa situação, para obstar, para frear, para parar a pretensão do município, o que o particular prejudicado poderá invocar em seu favor? Cuidado aqui, tá? Cuidado nesse tipo de questão, porque a ótica da pergunta, a lógica da pergunta agora é o particular, é o cidadão, é o administrado. Em outras palavras, resumindo e simplificando, o que é que o particular pode brigar aí? O que é que ele pode alegar? Professor, ele pode alegar que isso aí é uma baita de uma pip. Eu sei, não vou falar o palavrão, eu sei. Né? Isso é uma baita de uma, né? Puxa vida, um prefeito vem, dá, o outro vem e tira. Isso afeta o quê, pessoal? Vou até abaixar um pouquinho aqui. Isso afeta o quê nos cidadãos? Óbvio, afeta a confiança que se deposita no Estado. Vem um Estado e faz o contrato, vem outro e anula de qualquer jeito. Então, é possível ao particular alegar, né, o princípio da confiança legítima, tá? Princípio da confiança legítima, que se traduz na justa expectativa de comportamentos adequados, lealdade e confiança. Então ele tem assim essa ideia de confiança do administrado perante o Estado, de confiança dos administrados de que aqueles contratos vão ser cumpridos. O princípio que está sendo violado é o da confiança legítima, tá? Então é aqui letra E. Princípio da confiança legítima, que segundo a doutrina é a aplicação subjetiva da segurança jurídica, ou seja, eu preciso de segurança jurídica. E aí, nesse aspecto subjetivo, pessoal, né, interno da confiança legítima, da segurança jurídica, eu tenho a confiança. Dentro da segurança jurídica, eu tenho a confiança legítima, para ficar bem claro. Nós precisamos de um novo olhar sobre o direito administrativo, de que a supremacia e a indisponibilidade são dos direitos fundamentais. E eu não posso violar a confiança legítima do cidadão, essa confiança que ele depositou no Estado. Beleza? Então não tem como ser igualdade, porque está promovendo de todo mundo, não está havendo aí nenhuma regra de quebra de igualdade, nenhuma quebra da regra de igualdade. Continuidade dos serviços públicos na letra B não tem nada a ver. Proporcionalidade também não tem nada a ver, porque proporcionalidade é regra de aplicação da norma. Moralidade poderia levar a dúvida aí, moralidade e tal, mas não há nenhum elemento imoral aí, ele só anula sob um pretenso fundamento, violando a confiança legítima. Então, o princípio que melhor se adequa a esse enunciado é a letra E, confiança legítima, tá bem? Nas estatísticas, vamos lá, olha aqui, muita gente errou, né? 40% erraram, e o que é interessante, né? Olha como os erros estão distribuídos. Ou seja, o pessoal que vai fazer uma prova dessa, uma questão dessa, não sabe nem onde começar, pessoal. Tá mais perdido que deixa para lá, né? Não vou entrar nessa seara, mas tá perdido. Tá perdido porque as respostas estão bem aqui distribuídas, né, nos erros, correto? Já que você tem que assinalar a letra E, você observa que as respostas estão nas outras alternativas bem distribuídas. A maioria que errou colocou continuidade do serviço público. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver aqui. Essa situação é contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda que um prefeito faz, o outro vem e resolve desfazer. Então, ofende a confiança legítima. Quando você entende o sentido da pergunta, você aprende a matéria. Beleza? Vamos seguir então para a próxima? Tá aqui. Agora vamos tratar da continuidade dos serviços públicos, tá bom?
princípio da continuidade dos serviços públicos, você vai encontrar na Lei 8987. A Lei dos Serviços Públicos, no artigo 6º, parágrafo 3º, ela demonstra situações que não caracterizam descontinuidade. Situações em que a lei prevê a interrupção do serviço de forma legal, de forma correta. Já vou mostrar para você. Sobre essa matéria, eu tenho um Reel tanto no meu perfil, né, como aí você pode encontrar também no Instagram do explicando a interrupção do serviço de energia elétrica, né? Inclusive com o fundo ali, o caminhão mexendo na rede, etc. Eu fui em loco explicar esse princípio. Está lá tanto no meu Instagram, @prof_ferdinando_scremin, como também no Instagram do você vai ver lá o professor e vai encontrar esse Reel, tá? Olha aqui na lei, não se caracteriza descontinuidade do serviço a sua interrupção, e aí vem, não caracteriza ofensa à descontinuidade, a interrupção em situação de emergência, primeira hipótese, emergência, ou após aviso prévio. Então são duas situações. Ou avisa que vai interromper, a chamada manutenção programada, passa o carro do som, olha, amanhã das 2 da tarde às 5 da tarde faltará água no bairro. Amanhã das 8 da noite às 10 da noite faltará energia elétrica. Ou da meia-noite às 4 será feita a manutenção na internet. Não se caracteriza descontinuidade porque houve prévio aviso nessas duas situações. Ordem técnica ou segurança das instalações e inadimplemento do usuário. Né? O usuário não paga, você tem um aviso de corte, o reaviso de corte, não paga, a empresa vai lá e corta. Beleza? Além disso, em situação de emergência, óbvio, né? Óbvio, está passando lá um tornado, um tufão. Graças a Deus no Brasil não temos esses problemas, mas pode haver sim, de repente uma chuva forte, de repente uma inundação, a descontinuidade, a cidade fica sem luz. Normal, tá pessoal? Isso não é problema. Beleza? Tranquilos? Voltamos então aqui para a questão e vamos analisar as alternativas. Então, o princípio da continuidade dos serviços públicos. Letra A. Afasta a possibilidade de interrupção, ainda que se trate de sistema de remuneração por tarifa no qual o usuário do serviço esteja inadimplente. Não afasta. Não afasta a possibilidade de interrupção. Em outras palavras, pode cortar o serviço de quem não paga. Pode cortar o serviço do inadimplente. Pode sim. Tá certo? Não há problemas nisso, tá, pessoal? Não há problemas nisso. Portanto, a letra A está errada. Letra B. Diz respeito apenas, cuidado com a palavra apenas, a serviços públicos e não alcança as demais atividades administrativas. É claro que alcança toda a atividade administrativa, né? Continuidade do serviço público. O serviço público envolve toda a atuação do Estado, as atividades administrativas regulares. C. Então a B está errada. C. Torna ilegal a greve dos servidores públicos. Errado, os servidores públicos podem fazer greve conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. O que não houve até o momento foi a regulamentação do direito de greve do servidor público. E aí, professor? Aí vem o Supremo e fala que se aplica a lei da iniciativa privada até que sobrevenha a regulamentação. Portanto, não torna ilegal a greve dos servidores públicos. E aí, a C está equivocada. Letra D. A continuidade tem relação direta com os princípios da eficiência e da supremacia do interesse público. É claro que sim. Essa aqui, né, professor? Relação direta com a eficiência, sim. O Estado tem que ser eficiente, o Estado não pode ficar interrompendo o serviço público. Até porque o interesse público prepondera sobre o particular. Então tem sim uma relação de supremacia quando nós falamos de continuidade, e ela se revela em vários institutos, lá na desapropriação, por exemplo, na própria lei dos serviços públicos, que pode haver a encampação, o Estado assumindo a prestação do serviço, ou seja, há várias situações em que o Estado invoca a continuidade dos serviços públicos para intervir na concessionária ou, eventualmente, para avocar esse serviço, como a gente fala, encampar esse serviço, né? Assumir a prestação desse serviço.
Então, há sim situações de supremacia do interesse público relacionadas à continuidade. Essa pergunta, ela exige mais que princípios, né? Ela exige que você conheça um pouquinho dos serviços públicos e principalmente de licitações e contratos, principalmente essa parte de contratos aí e das cláusulas exorbitantes, tá bom? Correta, portanto, é a letra D de dado. Professor, e qual que é o erro da E? Vamos lá. Impede a paralisação, ainda que seja o aperfeiçoamento. Não, não impede. Não impede. Se você olhar aqui, né, que não caracteriza descontinuidade, razões de ordem técnica ou segurança das instalações. Então, aqui, questões de ordem técnica que garantem o aperfeiçoamento das atividades. Muito bem, garantem o aperfeiçoamento das atividades. Correta a letra D, vamos para as estatísticas. 26% de erros, uma questão um pouquinho mais complexa e a turma errou. Seguimos, questão de número 4. O princípio da razoabilidade. Vamos lá. O que é o princípio da razoabilidade? É a mesma coisa que a proporcionalidade? Não, cuidado, não são coisas iguais. Ah, professor, mas são semelhantes, né? Porque o que é proporcional é razoável, o que é razoável é proporcional. Sim, tem uma grande parte aí de aproximação entre um princípio e outro, concordo, mas não são iguais. Não são iguais, tá certo? Eu preciso olhar na razoabilidade, principalmente a dimensão de proibir os excessos, né? De aplicar a lei com uma boa razão, com uma boa justificativa, sem que haja, assim, discriminações indevidas, sem que haja prejuízos excessivos, por exemplo, para o administrado, de forma razoável. Tá certo? Então vamos lá, você tem que aplicar uma sanção de suspensão do direito de dirigir. É a primeira multa que a pessoa toma. E a proporção ali é de 1 a 12 meses, por exemplo. Ou de 2 a 12 meses, por exemplo. Você vai aplicar 12 na primeira multa? Não, isso não é razoável. Tá certo? Então, só para dar um exemplo aqui para você. Logo, vamos lá. O princípio da razoabilidade. Letra A. Se evidencia nos limites do que pode ou não pode ser considerado aceitável, é dentro do aceitável, do que pode ou não pode. Acabei de dar o exemplo do trânsito. E sua inobservância vicia o ato administrativo. Claro, é essa aqui. Né? O princípio da razoabilidade ele é um limite à ação administrativa, que exige que a atuação do Estado seja razoável, né? Seja aceitável. Beleza? Então, portanto, é a letra A. Antes de falar das outras, vamos aqui. Pergunta difícil, porque é uma pergunta conceito, quase 30% de erros. As próximas. Incide apenas sobre a função administrativa? Não, não é apenas na função administrativa não, tá? Na função legislativa também, inclusive na função judiciária, né? O juiz tem que aplicar a lei com razoabilidade, não tenha dúvida disso. Inclusive verificando os impactos de sua decisão. Então, o apenas aí na letra B torna equivocado o enunciado. Letra C. É autônomo? Ele existe independente da legalidade e da finalidade? É claro que não. A palavra autônomo aqui, dizendo que ela tem uma autonomia, que ela é vista independente da legalidade e da finalidade, torna o enunciado equivocado. Tá bom? Por quê? Porque tem relação com os fins do Estado. Tem relação com a legalidade administrativa. Né? Aplicar a lei significa aplicá-la também de forma razoável. Buscar o interesse público olhando todas as circunstâncias. Aqui nós temos espaço para as consequências das decisões administrativas, enfim, de todas as decisões estatais. Né? É a dimensão do consequencialismo jurídico. É um pouquinho mais denso, eu sei que eu estou falando não é tão fácil, não é tão digerível, tá? Mas a palavra autônomo aí não é autônomo porque a aplicação da legalidade, a aplicação da finalidade, a busca do interesse público também exigem razoabilidade, ou seja, tem relação com ela. Não dá para separar e dizer que são coisas estanques, que são coisas independentes, que ele é autônomo. Não é, não. Letra D. Comporta significado unívoco. Olha aqui, mais uma palavra complexa. Aí o concurseiro pira, né? Professor, o que é unívoco? É que aponta num sentido só. Então ele tem um sentido só, a razoabilidade? Não, não tem um sentido só. Tem vários sentidos. Não é verdade? Tem vários sentidos.
Beleza? Não é algo simples. Não é algo simples, como diz a pergunta. Né? É unívoco? Não, não é. E sua observação é algo simples. Aqui, ó, algo simples. Não é. É difícil. A razoabilidade envolve um raciocínio, envolve uma ponderação. Letra E. Pode servir de fundamento para a atuação do judiciário quanto ao mérito. Não. Em regra, o judiciário não entra no mérito administrativo. Mérito administrativo é a margem de liberdade que a lei confere ao administrador no trato da coisa pública no exercício da função, exercício das funções administrativas. Então, no mérito, o judiciário não entra porque existe a independência dos poderes. Ao menos como regra, não entra no mérito, tá bom? Então, a letra A, razoabilidade, tem a ideia de limites, uma ideia de vedação de excessos. Tá certo? Olha, pode aplicar a lei, mas seja razoável, né? Observe os limites até onde você pode ir, sob pena, inclusive, de abuso de poder, né? Ou abuso de autoridade, inclusive. Tá bom? Vamos lá, então, questão de número 5, pessoal. Caminhamos bem aí, questão de número 5. Determinada autoridade administrativa deixou de anular um ato administrativo ilegal do qual decorriam efeitos favoráveis para o seu destinatário, em razão de ter decorrido mais de 5 anos desde a prática do ato, que foi praticado de boa fé. O que nós temos aqui? Os limites temporais da autotutela. Os limites temporais da autotutela. Esses limites temporais estão no artigo 54 da Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9784, que exigem que se olhe o tempo. O tempo é um fator que limita a revisão dos atos administrativos. Beleza? Então, vou mostrar aqui para você o artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis, positivos, aos destinatários é decadencial. É decadencial. Decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, prazo de 5 anos dos atos que produzem efeitos favoráveis aos administrados, salvo comprovada má-fé. Por isso que a questão fala aqui que o ato foi praticado de boa fé. O ato foi praticado de boa fé. Então, embora ele seja ilegal, decorreu mais de 5 anos, olha aqui, decorreu mais de 5 anos e foi praticado de boa fé. Então, nessa situação, quando a autoridade deixa de anular um ato, porque já passou o prazo de 5 anos e foi praticado esse ato de boa fé, eu estou privilegiando o princípio da segurança jurídica. Segurança jurídica, tá bom? As pessoas precisam ter segurança jurídica das coisas. Não é verdade? Se passaram mais de 5 anos, foi tudo de boa fé, tá certinho? Então, gente, eu preciso saber que eu posso colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Logo, esse princípio que garante o direito do administrado de dormir à noite, depois de 5 anos, quando agiu de boa fé, mesmo que tenha algum vício lá de ilegalidade, é o princípio da segurança jurídica. Tá bom? E aqui nas estatísticas nós temos 23% de erros. Seguimos aqui, questão de número 6, analista judiciário TRE do Mato Grosso. Novamente perguntando dos serviços públicos e da responsabilidade civil do Estado. Aqui é uma questão bem teórica, eu vou explicar passo a passo as suas implicações. Vamos lá. Alternativa A. Segundo a teoria do risco administrativo, sendo objetiva, a responsabilidade do Estado independe de nexo causal? Opa! Primeiro problema aí. De fato, a Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, ela consagra a responsabilidade objetiva. E o que é a responsabilidade objetiva? É aquela que garante ao cidadão o direito de receber uma indenização em face do Estado, independentemente de dolo ou culpa. Então, objetiva, a palavra objetiva, analisa, né, se precisa ou não dolo ou culpa. A gente sabe que não.
palavra objetivo significa não olha dolo ou culpa, não precisa aferir dolo ou culpa do Estado. Agora, o nexo causal, claro que precisa. É preciso, é necessário que se demonstre que entre o fato e o dano existe um link, existe uma relação de causalidade, ou em outras palavras, que aquele fato danoso gerou o dano. Eu preciso provar, por exemplo, que foi o buraco na estrada, no asfalto, na rodovia, que entortou a roda. E não, por exemplo, uma deformidade do pneu. Esses dias eu fui trocar pneu novo, 15 mil quilômetros rodados só, ele deformou. Deformou, começou a girar torto na roda, né? Aí acionamos a garantia, acredito que a garantia vai cobrir, tá certo? Mas nesse caso eu não poderia imputar ao Estado em razão de um buraco, mesmo que esse pneu tivesse caído no buraco, porque eu preciso demonstrar que foi o buraco que entortou a roda, que foi o buraco que rasgou o pneu. Isso se chama nexo causal, nexo etiológico, relação de causalidade, causa e efeito. Beleza? E aí fala que independe, que não precisa. Está errado. Precisa sim. Eliminamos a A, vamos aqui, letra B. As empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, que é a letra da Constituição, né? Letra da Constituição, que fala que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem pelos danos, tá? Que causarem a terceiros, mesmo que não seja usuário. Mesmo que não seja usuário. Anota aí, é uma jurisprudência do STJ. Beleza? Não precisa ser necessariamente um usuário para buscar a indenização se ele sofrer um dano de uma prestadora de serviço público. É essa que é a correta, é praticamente a letra da Constituição, só com uma substituição aqui de pessoas jurídicas de direito privado por empresas públicas, sociedade de economia mista, que são, evidentemente, pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Se encaixam nessa classificação. Logo é a letra B de bola. E nas estatísticas, só 11% de erros, está bem tranquilo, né, pessoal? Vamos ver os erros das demais. Letra C. A concessão e a permissão de serviço público tem como aspecto comum a delegação, mediante licitação, de ou da prestação de serviços públicos feitos pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica. Qual é o problema aqui? Colocar as duas coisas no mesmo balaio. Colocar concessão e permissão no mesmo conceito. Não são, tá? Não são. A concessão, pessoal, a concessão, ela é destinada apenas a pessoas jurídicas, a grupo de empresas ou pessoas jurídicas, tá? Eu não posso fazer uma concessão à pessoa física. Aí, ao colocar as duas coisas no mesmo balaio, ao dizer que concessão e permissão têm como aspecto comum serem feitas a pessoas físicas, está errado. Está errado porque concessão não pode ser feita à pessoa física. Concessão não, permissão tudo bem, mas concessão não. Tá? O bizu aqui, permissão tem P de pessoa física ou jurídica. Permissão, beleza. Concessão não. Concessão apenas a pessoa jurídica ou grupo de empresas. Elimino aqui, a letra C. Letra D. O inadimplemento do usuário, serviço público, não pode interromper? Claro que pode. Claro que pode. Nós falamos na questão anterior. Numa das anteriores, né? Letra E. As tarifas dos serviços públicos concedidos devem ter valor uniforme, não podem ser diferenciadas em funções das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos do usuário. Tarifa não pode ser diferenciada? Vou fazer outra pergunta. Energia rural é o mesmo preço do quilowatt da energia urbana residencial? É o mesmo preço da energia industrial? Ah, não, né, professor? Não. É o mesmo preço da tarifa social? Também não, né, professor? Claro. Há diferenças tarifárias.
E aí falam que tem que ter o mesmo valor, valor uniforme. Está errado. Está errado. As tarifas podem ser diferenciadas. Podem ser diferenciadas pelas características técnicas e pelos segmentos, né? Pelas classes de usuários. É esse o nome mesmo, classe de usuário. Tá certo? Não estou falando em classe de gente, não estou sendo aqui leviano de querer dizer que um é melhor que o outro. Não é isso. É porque há, sim, dentro do princípio da igualdade material, a preferência no sentido de garantir as individualidades, de dizer que as diferenças devem ser tratadas e que os desiguais devem ser tratados na medida em que se desigualam. Não é verdade? Beleza. Igualdade material. Eu tenho segmentos distintos de usuários. Dentro desses segmentos, eles têm que ser tratados de forma igual, claro. Mas é possível você ver diferenças, como eu falei, do usuário rural, do usuário urbano, do usuário industrial, só para dar um exemplo. Da tarifa social, não é? Então a letra E está errada. Letra ou pergunta de número 7. Assinale a opção correta sobre os princípios expressos e implícitos da administração pública. Falamos isso no início da live, tá lembrado? No início da live nós comentamos. Então, ele exige aqui, a banca CESP exige aqui a análise dos expressos e dos implícitos. Então, vamos lá. Letra A. Para a aplicação da eficiência, ou do princípio da eficiência, exige-se expressa disposição na lei infraconstitucional? Não. Eu posso aplicar o princípio mesmo que não tenha uma disposição expressa, mesmo que não esteja escrito na legislação. A administração tem que ser eficiente. Nós buscamos uma nova qualidade do Estado, uma administração gerencial, a busca por metas, por exemplo, você vai trabalhar no judiciário, tem as metas do CNJ. Não precisa estar necessariamente na lei para o juiz ter que cumprir meta, para o servidor ter que cumprir meta. Não se exige expressa disposição na lei, não. É um princípio que tem força normativa, está lá na Constituição. A administração observará o princípio da eficiência. Portanto, essa palavra aqui, ou essa expressão, né, expressa disposição, torna o enunciado errado. B. O princípio da finalidade decorre do expresso princípio constitucional da publicidade. Finalidade é igual a publicidade? Não, né, pessoal? Não, não é a mesma coisa, tá certo? Não é a mesma coisa, tá bom? Finalidade não é igual a publicidade, tá bom? A finalidade, ela tem a ver, né, com a busca do interesse público, com a busca do atendimento das necessidades coletivas. Beleza? Então não decorre da publicidade. Não tem nada a ver, na verdade, aqui. Que é tomate em salada de fruta. Letra C. O princípio da razoabilidade diz respeito à atividade legislativa, mas não se aplica à atividade administrativa. Olha como esse enunciado ele acaba te ajudando a entender uma pergunta que nós já fizemos no começo da live. Que eu dizia que a razoabilidade se aplica não só à atividade administrativa, mas também à atividade legislativa, também à atividade judiciária. Se aplica às três. E aí ele fala que não, então está errado. Letra D. O princípio da impessoalidade é conceituado como dever de motivação. Gente, a administração tem que ser impessoal, beleza. A administração não pode tratar de forma desigual os iguais. Correto. A administração tem que ser impessoal, ela tem que ser, né, tratada de forma técnica, de forma a buscar o interesse público, né, sem privilegiar uns em detrimento dos outros. Sabe aquela história? Para os meus amigos tudo, para os meus inimigos nada. Está ofendendo o princípio da impessoalidade. Colocar parentes na administração pública ofende o princípio da impessoalidade. E aí, impessoalidade é o dever de motivação? Não, não é o dever de motivação. A correta é a letra E. Os princípios de lealdade e boa-fé, se estão compreendidos, óbvio, estão compreendidos, estão inseridos dentro do princípio da moralidade administrativa, tá certo? A moralidade exige atuação de acordo com os postulados da lealdade e da boa-fé. Para os alemães, Treu und Glauben.
Treu und Glauben, lealdade e confiança, lealdade e boa fé. Beleza? Letra E, lealdade e boa fé, letra E, e 17% erraram, né? É aqui, pessoal, muita gente entendeu o conceito, né, de moralidade a partir da ideia de lealdade e boa fé. Tá bom? Vamos aqui para a nossa última pergunta da live. Com relação ao regime jurídico administrativo, assinale a correta. Olha lá. O princípio da segurança jurídica informa a atividade jurisdicional, mas é irrelevante a atividade administrativa? É errado. Lembra da pergunta lá dos compromissos de compra e venda, dos lotes que um prefeito comprou e o outro queria anular? Pois é, você está vendo como os temas voltam, né? Isso que é bacana nos concursos, gente. Os temas se repetem. Você, quando aprende a matéria para valer, você olha e dá risada. Fala, isso aqui eu já vi numa questão, já vi na outra e tal. Só muda a estética, mas o conteúdo é o mesmo. Aqui está falando, é irrelevante na atividade administrativa. Pé, errado. Errado, segurança jurídica é relevante à atividade administrativa. É relevante. É mesma pegadinha de antes, né? De um outro jeito, de uma outra forma, mas o tema da pergunta volta. O princípio da autotutela, diz a letra B, dispensa o contraditório, ainda que tenham decorrido efeitos concretos, quando o pessoal, né, a administração quer rever um ato que ela praticou, e desse ato surgiram efeitos concretos, ela tem que ouvir as pessoas. Ela tem que estabelecer o contraditório prévio, tá? Então, dispensa o contraditório ainda que tenham decorrido efeitos concretos. Tá errado. Tá errado. Letra C. O interesse privado sobrepõe-se ao público? Contrário. É o interesse público que prepondera, que se sobrepõe ao particular. Tá trocado aqui, né? Algo que é raro, mas acontece muito das bancas inverterem, trocarem os conceitos, como é o caso aqui na letra C. É o interesse público que se sobrepõe, como regra, ao privado, e não o privado que se sobrepõe ao público. É o contrário, né, professor? É o contrário. Letra D. A administração é assegurada a livre disponibilidade dos interesses públicos. A administração faz o que quiser com o interesse público. Errado, né, gente? Claro. O princípio é o da indisponibilidade. Indisponibilidade. Tá bom? Sobrou aqui a letra E. Legalidade da administração significa conformidade com a lei, significa que o administrador seguiu a lei e que tem lei para ele agir. Que a autorização da lei é uma condição da ação administrativa. O que é isso, professor? É uma explicação mais robusta, mais difícil do princípio da legalidade administrativa, de que o administrador só pode fazer o que a lei autoriza. Ou seja, eu tenho que agir de acordo com a lei e preciso da lei me autorizando a agir. Atuo de acordo com a lei e preciso da lei como condição para agir, como condição da ação administrativa. Só posso fazer o que a lei autoriza. Preciso da lei e tenho que agir de acordo com ela. Tá certo? Preciso da lei e preciso agir de acordo com ela. É aqui a letra E. Nas estatísticas nós temos, vamos lá, 9%. A maioria aqui foi bem, a maioria acertou. Uma pergunta bem tranquila, né, pessoal? Com isso, nós encerramos a live. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, viu? Pessoal, eu fico à disposição lá no Instagram. Você pode mandar um direct se tiver alguma dúvida. O professor sempre que pode responde. @prof_Ferdinando Scremin. Se você ainda não tem o e-book da LIA, da Lei de Improbidade, é só deixar o seu e-mail lá no direct do Insta do professor e eu mando assim que puder. Tá certo? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.